França. O país europeu que é uma das principais economias do planeta, conhecido por sua gastronomia internacional, suas marcas de luxo e, claro, pela sua capital Paris, que é uma cidade global, um centro de moda e cultura que recebe anualmente mais de 40 milhões de visitantes, 6 vezes a quantidade recebida pelo Brasil. E no seu auge, o Império Francês foi o segundo maior do mundo, concentrando 8% do território mundial, com colônias em boa parte da África, outras na Ásia e até mesmo na América, que foram responsáveis por espalhar a influência e a cultura do país no cenário mundial, sendo hoje o francês a quinta língua mais falada do mundo, com mais de 280 milhões de falantes. Além disso, o país consegue se destacar em algumas indústrias que o tornaram a 7ª maior economia do mundo, com um PIB de 2,7 trilhões de dólares, além de ser uma potência militar com poder nuclear e um dos únicos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E esses motivos colocam a França como um país extremamente influente ao redor do mundo, com voz ativas em diversas organizações, como a União Europeia e a OCDE. Porém, o excesso de leis trabalhistas e a proteção social tem feito a economia francesa sofrer diversos abalos nos últimos anos. E nesse vídeo, vamos ver como a França saiu da Revolução Francesa para se tornar o país que é hoje, abordando os problemas e desafios da sociedade francesa para os próximos anos, com crises institucionais e a sua polarização política. Para entender o cenário francês atual, precisamos voltar para a Revolução Francesa, em 1789, quando a altíssima desigualdade social entre a aristocracia e o povo, além do excesso de gastos com guerras, levaram a um endividamento e uma crise econômica no país, que, somados ao alto desemprego e ao aumento nos preços da comida devido ao inverno rigoroso, que afetou a agricultura, levaram à fome e, consequentemente, à revolta da população. E mesmo com a queda do absolutismo, os líderes seguintes foram talvez até mais autoritários que antes. Mas ainda assim, a importância da Revolução Francesa para a história da França até os dias de hoje não pode ser subestimada, pois com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, estipularam uma mentalidade social forte na população francesa. E esse fator foi a semente para o forte bem-estar social adotado pelo governo francês pós-Segunda Guerra. E esse período de guerras foi devastador para a França, pois a destruição da infraestrutura, os mais de 2,7 milhões de mortes e o colapso econômico incentivaram os movimentos de independência das colônias europeias. Visando se recuperar economicamente, o governo francês adotou profundas reformas no período entre 1945 a 1975, que ficou conhecido como os 30 Gloriosos, que com a ajuda financeira dos Estados Unidos aos países europeus pós-Segunda Guerra, a França, então liderada por Charles de Gaulle, implementou um grande programa de nacionalização, estatizando diversas empresas e investindo nos setores de indústria pesada, finanças, energia e transporte. Além disso, trouxe uma reforma social, com a adoção de medidas que iniciaram um forte bem-estar social da população francesa, como a criação da Previdência Social e comissões de trabalho. E os efeitos dessas medidas foram muito positivas, com o país crescendo em média 5% ao ano nesse período, com alta produtividade de suas indústrias e aumento nos salários e consumo, que transformaram o país de rural para urbano, reduzindo a população rural de 33% do total nos anos 40 para apenas 5% na década de 90. E apesar da queda da população rural, a agricultura aumentou muito sua produtividade com a ajuda do governo, investindo na mecanização, fertilizantes e novas tecnologias da época, que resultaram na França se tornando um dos maiores exportadores mundiais no setor. Porém, desde meados da década de 70, o crescimento econômico do país começou a desacelerar, com a inflação e o desemprego perto dos 10%. Além disso, o excesso de intervenção estatal na economia ainda se manteve presente até o meio da década de 80, com mais de 20% dos trabalhadores do setor industrial empregados em empresas públicas, além de 80% das linhas de créditos controladas por instituições financeiras estatais. Posteriormente, com a saída dos socialistas do poder, foram tomadas políticas mais orientadas para o mercado para estimular investimentos privados, e, em seguida, para formar a União Europeia, com diversas privatizações ocorrendo desde 1986, como a Renault no setor automotivo, Air France no setor aéreo, Orange SA no setor de telecomunicações e os principais bancos do país, como BNP Paribas. E atualmente, a França tem mantido essa economia mista,
com a intervenção estatal ainda presente em setores de transporte, energia e defesa, adotando um modelo de social-democracia que, apesar de estar mantendo um crescimento estável nos últimos anos, tem sido afetado pelas crises econômicas. Mas ainda assim, essa nação vem se destacando em diversos setores, como o setor automotivo, tendo duas das principais marcas do mundo, a Renault e a Peugeot, que geram 117 bilhões de euros anualmente. No mercado de luxo, os franceses também lideram, com 3 empresas entre as 10 maiores do setor, como as holdings LVMH, que detém mais de 75 subsidiárias como a Louis Vuitton e a Dior, que gera uma receita estimada de 59 bilhões de dólares anuais, e a Kering, que detém 15 subsidiárias, como a Gucci e a Balenciaga, além da L'Oréal, que é a maior empresa de cosméticos do mundo. O setor de energia também é muito importante, principalmente pela energia nuclear, com a França sendo a segunda maior produtora do mundo, com mais de 70% da energia elétrica do país vindo dessa fonte. A agricultura também é importante. Mesmo com a queda em relação ao PIB ao longo dos anos, o país ainda é o 4º maior exportador do setor do planeta, sendo destaque em diversos produtos, como batatas, queijo e principalmente o vinho, com a nação sendo a maior exportadora do mundo. E não surpreendentemente, o turismo é um dos principais setores, sendo o país mais visitado de todo o mundo, recebendo mais de 90 milhões de turistas em 2019. E esse setor realmente é muito importante para a economia francesa, já que representa 8% do PIB do país, com 229 bilhões de euros arrecadados em 2019 e gerando mais de 2 milhões de empregos anualmente. Porém, a pandemia afetou fortemente esse setor, com estimativas do Conselho Mundial de Viagens e Turismo citando que em 2020 a perda para a economia francesa seria de impressionantes 131 milhões de euros por dia. E mesmo com expectativas do setor se recuperar em 2021, a lenta vacinação na Europa e as severas restrições desde o início da pandemia podem acabar prejudicando ainda mais a economia do país. Apesar do sucesso das indústrias francesas, é importante frisar que as grandes economias europeias, como a Alemanha e Reino Unido, conseguiram uma recuperação mais rápida depois da crise de 2008 do que a França, que apesar de ser a 3ª maior economia da Europa, ainda possui um PIB inferior ao nível pré-crise de 2008, e isso pode ser explicado pela extrema dependência das principais indústrias francesas no mercado externo, pois por mais que o turismo e a indústria de manufaturados, com cosméticos e produtos de luxo sejam extremamente lucrativos, qualquer crise econômica mundial como a de 2008 e agora com a pandemia de 2020 afetam fortemente esses setores e, consequentemente, o país, que teve uma recessão de 8,3% em 2020. E apesar de todo o potencial econômico e relevância da França no cenário mundial, há décadas o país tem sofrido com altos níveis de desemprego e aumento da dívida pública, além de um sistema estabelecido de bem-estar social. Mas diferentemente do caso da Finlândia, pode ser aplicado também para todos os outros países nórdicos, o sistema de bem-estar social desses países andam junto com o mercado desregulado e incentivos à competição e empreendedorismo. Só que no caso da França, o bem-estar social está atrelado a uma forte regulação de mercado e um código trabalhista complexo e extenso. Então, mesmo com as empresas francesas querendo contratar, acabam esbarrando na enorme burocracia de contratar e demitir algum funcionário. E visando mudar isso, a reforma trabalhista de 2017 passou mesmo com fortes protestos de sindicatos, flexibilizando o poder de negociação entre patrão e empregado, além de facilitar as demissões aos investidores estrangeiros quando esses passarem por dificuldades econômicas, pois até então, as autoridades levavam em conta a situação da empresa globalmente, e não apenas na França. E essa reforma, por mais que não resolva todos os problemas, ajudou na queda no desemprego do país, que se encontra em 8%, que mesmo sendo o nível mais baixo desde 2008, continua sendo a 5ª maior da Europa Ocidental, bem acima dos 4,5% da Alemanha, por exemplo. Além disso, essa preocupação com o bem-estar social faz a França ter altos gastos públicos, sendo o país que mais gasta com bem-estar social em relação ao PIB do mundo, com 32% de todo o dinheiro arrecadado indo para gastos com seguro social, além de saúde e educação totalmente públicos. E essa forte valorização da social-democracia e a necessidade de recuperação pós-crise de 2008 também levou o presidente socialista François Hollande, em 2012, a estipular impostos sobre grandes fortunas, ou seja, qualquer cidadão que tivesse um rendimento acima de 1 milhão de euros deveria pagar 75% de imposto de renda,
com o governo acreditando que no ano seguinte isso renderia uma arrecadação de cerca de 30 bilhões de euros a mais. E, obviamente, essa expectativa foi bem abaixo do esperado, com uma arrecadação de apenas 16 bilhões de euros. Isso pode ser explicado por um conceito chamado de curva de Laffer, que mostra que a relação entre o aumento da receita de impostos com o aumento da alíquota de impostos tem um limite, ou seja, quando chega nesse limite, o aumento na alíquota faz as receitas diminuírem. E essa medida foi desde o início muito contestada, com mais de 22 mil milionários deixando a França entre 2015 e 2016, com jogadores franceses ameaçando paralisar a liga e críticas de diversas autoridades, como o então ministro da Economia e hoje presidente, Emmanuel Macron, citando que o país tinha se tornado Cuba sem sol. E esses fatores forçaram a abolição total da lei em 2017. Outro fator que vale mencionar é a situação da migração para o país, que, diferente de outros países europeus, a França já no século XIX se via como um paraíso para pessoas em busca de liberdade ou perseguidas por motivos políticos em seus próprios países. E com a industrialização e a crescente necessidade de mão de obra, a França se tornou um país de destino para os imigrantes. Contudo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, a maior parte dos imigrantes vem das suas ex-colônias, que por possuírem religiões e visões de mundos diferentes dos franceses, têm criado tensões que acentuaram a polarização política, que se encontra em um nível bem preocupante, com radicalização do discurso em relação à política migratória, que foi ainda mais acentuado com as recentes cartas de militares para o presidente Emmanuel Macron e assinado por mais de 240 mil pessoas, citando a necessidade de ação para evitar uma guerra civil no país. Tal fato evidencia como a estabilidade política tomou conta da França e põe em questão o futuro da nação, seja na questão política ou na econômica. Portanto, o futuro para os franceses é incerto, pois essa polarização política e a economia obtendo performances abaixo do esperado tendem a aumentar nos próximos anos, principalmente porque a França continua inflexível em mudar suas estruturas protecionistas e burocráticas de suas indústrias e do mercado de trabalho. E com isso, é difícil pensar em uma alteração na situação econômica do país em um futuro próximo. Além disso, a situação migratória também representa um grande problema, pois no momento, parece que as autoridades francesas perderam o controle da situação, que está inflamando a política e ameaçando a democracia no país. Para contornar essas situações, o povo francês precisa se unir e procurar soluções que possam significar uma redução de direitos trabalhistas e sociais para estimular mais investimentos e redução dos gastos públicos, além de solucionar a questão da migração através de um controle mais acentuado de suas fronteiras. Se essas questões forem resolvidas, não há motivos para não crer em uma mudança de cenário para os franceses, pois o poder de influenciar o mundo a França tem, com sua longa história de excelência nos seus produtos de beleza e marcas de luxo, que conferem ao país um glamour que poucos conseguem ter.